Pessoal, é o seguinte, vamos dar início, vamos reiniciar aqui a disciplina, tá? Eu vou fazer hoje uma pequena revisão de Python, tá? Algumas coisas que eu já mostrei para vocês anteriormente, mas acredito que devido ao tempo, a gente acaba ficando esquecido, não é isso? Então, lembrando aí as principais características da linguagem Python, falar de variáveis, strings, números. Vou fazer um geralzão hoje, tá? E vou tentar mostrar alguns códigos para vocês, tá? É, nos dois vídeos anteriores, eu já apresentei para vocês as principais características da linguagem Python. Já apresentei, já falei que era um software livre, tá certo? Muito utilizado. E que a gente pode utilizar o Python utilizando esse Colab, né? Que é uma plataforma do Google, tá? Gratuita que roda no browser, diretamente no browser, tá? Então, o primeiro conceito que a gente precisa relembrar aqui são variáveis. Variáveis é um local onde você armazena alguma informação, seja número, seja uma string, tá certo? Seja um arquivo, tá bom? Bom, então, diferentemente de outras linguagens, não é preciso declarar a variável, né? Então, você pode simplesmente colocar a igual a 10, tá? Na primeira linha. E depois digita A, ele, toda vida que você pedir para ele mostrar o valor de A, basta colocar A, e vai aparecer 10, né? Se você quiser mostrar para o usuário, você tem que colocar um print, função print, tá? Então, aqui B recebe 1.2, ó, pediu para digitar o valor B, beleza. E aí, nesse momento aqui, o B se tornou uma variável do tipo float. O C é igual ao Olá Mundo. Você digita C, aparece Olá Mundo. E nesse caso aí, o C se tornou uma variável do tipo string, tá? Eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu já mostrei isso para vocês antes. Agora, isso aqui é interessante, ó. Eu peço para o cara entrar com um número, tá? Então, eu vou reproduzir isso aqui para vocês diretamente no Colab, tá? Eu vou mostrar para vocês no Colab. E, e aí vocês vão vendo como é que executa. Então, é o seguinte, ó. É o seguinte. Espero que esteja enxergando bem direitinho. Beleza. Acho que dá para ver bem, né? Então, aqui deixar o melhor possível. Então, o que que acontece, ó? Vamos supor a variável A igual a 12. Depois, como é que eu entro no Colab? Professor, como é que eu entro no Colab? Você faz o seguinte, ó. Vai lá para o Google, bota aqui Colab, só isso, ó. Tá? Daí você vem aqui, ó, Google Colab, tá? Aí ele vai entrar com o seu usuário. No caso aqui, eu já tenho alguns arquivos que eu venho fazendo e tal. Você coloca aqui, ó, New Notebook. Pronto. Aí ele já vai mostrar para você, para vocês, né, um local onde você pode trabalhar com seus códigos-fontes. Então, eu vou colocar aqui, ó, A igual a 19. Para executar, eu posso simplesmente digitar e clicar aqui, ó. Ele vai executar esse comando aí, A igual a 19. Só que não vai mostrar nada para o usuário, tá? Não vai mostrar nada para a gente. Esse tipo de programação aqui, ela não é conhecida como programação, ela é conhecida como programação funcional, com suas funções. Você simplesmente vai digitando funções, vai passando parâmetros para as funções e vai executando, tá? Mas aí eu quero mostrar o valor de A. Eu boto aqui, ó. O A, vou dar um Shift Enter. Se eu der um Shift Enter, ele já vai mostrar que o A vale 19. Tem inúmeras aplicações, né? Eu posso fazer isso aí, ó. Aí agora eu posso A mais B mais C. Se eu der um Shift Enter, ele já vai mostrar o resultado de A mais B mais C. Se alterar aqui os valores, ó, aí ele vai mostrar um valor atualizado, sabe? Bom, só que desse jeito aqui, você nunca está pedindo para o usuário digitar um valor. Você sempre vai estar digitando um valor. Então, para pedir do usuário, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pensar aqui numa variável. Vou pensar na variável A. A recebe int. Professor, por que é int? Porque é o seguinte, ó, eu vou utilizar, na verdade, a função input. A função input. Professor, que diabo de função input é essa? É o seguinte, ó. Digite um valor. A gente vai ficar digitar um valor. Aí o que acontece? Quando você utiliza a função input, aí vai aparecer uma janelinha para o usuário, tá? E aí o cara vai digitar alguma coisa. Ele pode digitar, inclusive, um string. Só que, é claro, se ele está pedindo para digitar um valor, você vai digitar um número, né? Só que o computador entende que você escreveu um string. E aí, para que você possa trabalhar com números,
você tem que transformar a sua string em um número. Por isso que a gente coloca essa função int, input, né? E aí, essa função, ela vai ser parâmetro de uma outra função. Qual é a função? É a função int, tá? Então, quando eu faço isso aqui, aí, ó, aí eu pego, coloco só A, assim, tá? Por que eu tô colocando esse A? Para quando o cara digitar um valor, eu poder mostrar o valor. Então, Shift Enter, ó. Aí vai aparecer, ó, digite um valor. Então, vou digitar um valor aqui. Digitar um valor. Pronto, dei um Enter. Aí ele mostrou o valor para mim, tá? Ah, professor, muito fácil. É, muito fácil. Então, vamos fazer aqui uma soma. A variável A recebe isso, a variável B recebe isso aqui, e eu vou somar A mais B. B aqui ficou maiúsculo, eu vou deixar tudo isso. Pronto. Digite um primeiro valor, digite um segundo valor. Tá? Então, Shift Enter, ele vai me pedir dois valores. Ó. Um primeiro valor, eu digito. Digite um segundo valor, 9. Qual é o resultado? 54, né? Tá aí, 54. Bem simples. Tá? Nada muito complexo. Estou escrevendo aí. Que agora ficou melhor, né? Vocês podem deixar algum microfone aí aberto e intervir, tá? Na minha fala. Até agradeço. Agora eu vou voltar para o slide. Então, pronto. Eu estava falando para vocês sobre variáveis, certo? E aí mostrei para vocês que a gente pode pegar uma atribuição do valor para uma variável, pode ser feito utilizando o comando input, né? O que esse comando input faz? Ele solicita ao usuário o valor a ser atribuído à variável, certo? Então, continuando. Nesse caso que a gente fez agora, recentemente, né? A gente estava transformando inteiro, mas você pode transformar para float. Isso é o que é float? É quando tem 1.3, 1.25, certo? É quando tem um número decimal, ok? Bom, em Python, o nome das variáveis devem ser iniciados com uma letra, mas podem possuir outros tipos de caracteres, como números e símbolos. Lembrando que você pode iniciar uma variável em Python, tá? Onde o primeiro comando dela seja o underline, né? Ou sublinha. Ele também é aceito no início de números de variáveis. Tá? Bom, e o que é string? O string é um conjunto de caracteres que pode envolver tanto letras quanto números, tá bom? Para exibir uma string, a gente precisa utilizar o comando print, tá? Bom, existem diversos modelos, diversas funções em Python para a gente manipular strings. Eu vou apresentar para vocês as principais funções. Quais são elas? Ó? Len, capitalize, count, starts with, its with, e is, all, none. O que cada uma dessas funções faz? Está aqui a descrição delas. Então, por exemplo, ó, esse aqui, is, all, none. Verifica se a string possui algum conteúdo alfanumérico, letra ou número. Então, por exemplo, ó, a variável E recebe esse conteúdo esquisito aí, esse conjunto de caracteres. Aí eu coloco assim, ó, e.isAllNone, o que ele estava fazendo? Ele está verificando se a string possui algum conteúdo alfanumérico, letra ou número. Aí ela vai dizer que é falso. Por quê? Porque essa string E aqui, ela não tem nenhuma letra, nenhum número, só tem caracteres que não são alfanuméricos, tá certo? Esse alfa, verifique se a string possui apenas conteúdo alfabético. Então, por exemplo, Elif recebe Python. Aí você quer verificar se essa string só tem conteúdos alfabéticos, ou seja, só letras. Aí você vai estar f.exalpha. Se retornar verdadeiro é porque ela só tem conteúdo alfabético. Slower, isso aqui eu nunca usei, tá entendendo? Mas existe. Pode ser que vocês tenham a necessidade de fazer isso aí de alguma forma. Slower, verifica se todas as letras de um string são minúsculas. E exapper verifica. Ou seja, todas essas funções que tem verifica, 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 ela só retorna ou verdadeiro ou falso. O que é verdadeiro ou falso? É uma variável booleana. Ela só pode ter dois valores. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou é 0 ou é 1. Um, certo? Bom, então bora fazer um testezinho aqui lá no utilizando o Colab, tá? Utilizando o Colab. E vamos lá. Pronto, então voltei para o Colab aqui agora.
E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Agora, você tem... Eu quero trabalhar com algumas strings, tá? Que strings são essas, João Cláudio, que você quer trabalhar? Um string que tu quer. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma variável t e vou colocar nela o seguinte, ó. Eu vou colocar assim. Estou estudando Python. Beleza. Eu quero retornar o tamanho desse string. Faço para saber o tamanho desse string. Para você saber o tamanho desse string, você simplesmente vai fazer o seguinte, ó. Você pode colocar length, que é len, do inglês length, né? Length, aí ela vai retornar o tamanho, 22. Então tem 22 caracteres. É claro que se eu acrescentar mais caracteres aqui e executar, ele vai me retornar valores maiores. Porém, essa função, ela retorna o tamanho do string, né? Eu posso armazenar esse tamanho em uma outra variável, y. Y recebe o tamanho de t. Aí, para eu saber o valor, eu tenho que testar y. Ou fazer print y. Eu estou mostrando aqui de forma bem básica, tá? Que é para vocês entenderem e aprenderem isso. Tá bom? Pronto. Aí eu vou trabalhar novamente, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar aqui para o WhatsApp de vocês essa minha apresentação. Eu acho que eu já até mandei já antes, tá? Eu não me lembro. Mas, conforme eu vou mandar agora, porque caso alguém esteja no computador e queira ficar vendo o PowerPoint, pode facilitar um pouco mais, tá? Quem tiver no celular, né, não vai ter muita necessidade, não. Tá? Deixa eu mandar aqui para vocês. Só um instantinho, tá? Alguém pediu para entrar, foi? Vou ter que fechar aqui para deixar a pessoa entrar. Professor estudante, chegou agora. Então, deixa eu mandar aqui para vocês. Tchau, tá? Deixa eu só apertar. Aulas de física, Python, pronto, achei. Ah, tá. Eu tenho que fechar o arquivo. Só um instantinho, tá? Pronto, mandei lá pro WhatsApp de vocês a apresentação que estou trabalhando hoje, tá? Então, voltando aqui, ó, eu tinha essa função, eu estou estudando Python. Eu quero transformar todos esses caracteres que eu escrevi em minúsculo, eu quero transformar tudo isso em caracteres maiúsculos. Aí como é que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, eu simplesmente coloco P.capitalize. Aí, ó, ele já complementa para a gente. Aí abro parênteses e fecho parênteses. Quando eu der um shift, vai dar erro, deu erro, por quê? Porque eu acrescentei sem querer esse caractere aí, ó. Então, Shift Enter, e ó, ele retornou a string, foi o que ele fez, ele retornou a string com o primeiro caractere em maiúsculo, tá? Ele retornou o primeiro caractere em maiúsculo, tá? Ele retorna a primeira letra em maiúsculo. Mas vamos supor que eu queira saber, dentro dessa minha string T aqui, quantas vezes a letra O aparece. Eu quero contar. Então, eu vou fazer como? Eu faço t.count. Vou contar o quê? Eu quero saber quantas vezes aparece a letra O. T.count, ele vai me retornar o valor. 8. Então, 8 vezes aparece o valor O. Tá? Então, eu posso ir pegando qualquer caractere. Tá? Eu posso ir pegando qualquer caractere. Eu posso fazer o seguinte, ó. Colocar aqui, ó. Mestrado, sei lá. Vou fazer isso. Estou trabalhando ainda com essa minha função T. Então, tá aqui, ó. Mestrado em ensino físico. Quero saber. Só que, pessoal, tem um detalhe. Se você simplesmente digitar e não executar, tá? Ele vai ainda pegar o valor anterior que eu tinha digitado, tá certo? É bom ficar com isso na cabeça. Eu quero contar agora quantas letras E tem aqui, ó. Tá, t.count E. Aí, ó, Shift Enter. Ele vai mostrar que tem a letra E aparece 4 vezes, tá certo? Então, bora lá.
Uma outra função, starts with, ele vai verificar se ela inicia com uma certa sequência. Eu quero verificar agora se o T, se essa minha função inicia com a palavra MES. Como é que eu faço? Eu boto assim, T, ponto, vou botar starts, ou seja, starts with, ó, ele já complementa para você. Inicia com, eu quero verificar se ele inicia com MES, de mestrado. Ele vai retornar o quê, pessoal? Verdadeiro, true. Né? Mas, por exemplo, se eu colocasse aqui um J, para saber se ele inicia com esse caractere, ia retornar o quê? Falso. Certo? Da mesma forma que a gente pode verificar se ele começa com algum caractere, a gente pode verificar se ele termina com algum caractere. No caso, ele termina aqui com CA. Ó. Se eu colocar CA aqui, ó, eu vou botar ó, ends, ao invés de start, vou botar ends, que é a outra função. Essas funções estão listadas no PowerPoint que eu mandei para vocês. True. Realmente, ele finaliza com CA, e é verdade, né? Agora, se eu colocar aqui um outro caractere qualquer e executar, ele vai retornar falso. Beleza? Bom, e aí tem outras funções, por exemplo, ó, slower, ele verifica se todas as letras, ele verifica se todas as letras de string são minúsculas. Então, aí eu retiro esse argumento, já que essa minha função não tem argumento, ó, slower. Aí, ó, verdadeiro, todas as letras são minúsculas, né? Ó, se eu colocar uma letrazinha aqui maiúscula, claro que eu tenho que executar novamente, tá? Para ele pegar essa nova informação. Se eu executar aqui agora, ele vai retornar falso. Por que ele vai retornar falso? Porque eu coloquei uma letra maiúscula aqui. Se eu colocar a letra minúscula de novo e executar, ó, aqui, aí agora eu executar aqui, ele vai retornar verdadeiro. Beleza, pessoal? Então, essas são as primeiras funções para quem trabalha com string. Tá? Eu vou mostrar outras aqui agora para vocês, que está no segundo slide de strings, tá? Continuando o que eu estava mostrando para vocês. Então, vou apresentar aqui outras funções. Tá? Aí agora eu não vou. Vai ter horas que eu vou parar para programar para vocês entenderem, tá? Tem horas que eu não vou porque vai ser muito repetitivo para não ficar cansativo. E a gente ganhar tempo, eu vou fazer assim. Então é o seguinte, ó. Lower retorna uma cópia da string tocando todas as letras para minúsculo. Então o que é que ele faz? Você tem uma variável i aqui, ó, que recebe Python 3, certo? Se você colocar i.lower, o que é que ele faz? Ele vai pegar todos os caracteres aqui e transformar para minúsculo. O APA ele vai fazer o contrário. Se você tem uma string onde você tem uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, se você utilizar a função upper, ele vai transformar o Python para todo maiúsculo, tá certo? Se você colocar swap case, essa função swap case ele vai inverter, tá? O que era maiúsculo fica minúsculo e o que era minúsculo fica maiúsculo. Title, ele vai converter as palavras, as primeiras letras de cada palavra da string, ou seja, a apostila de Python, ele vai escrever a apostila de Python, né? Ou seja, ele vai converter para maiúsculo cada uma das primeiras letras de cada uma das palavras da minha string, entendeu? Então, ó, o A ficou maiúsculo, o D ficou maiúsculo e Python, o P ficou maiúsculo. O split é bem interessante. Ele transforma a string em uma lista. Tá? Lembrando que uma lista ela é como se fosse uma caixinha, onde eu tenho pedaços, onde em cada um dos pedaços da minha caixa, em cada um dos compartimentos da minha caixa, eu armazeno, né, um valor distinto, ok? Continuando aí com manipulação de strings, existem muitas funções. Vocês estão vendo aí, eu estou com 3 tabelas só de funções para manipular strings. Então, por exemplo, replace. O que é que o replace faz? Replace S1, S2. Ó, ele substitui na string 1 o trecho S1 pelo trecho S2. Então, por exemplo, ó, aqui tem apostila teste. A minha string N recebe esse conteúdo aqui, apostila teste. Aí eu coloco n.replace, teste Python. Eu vou substituir a palavra teste por Python. Aí o resultado é apostila Python. Tá? Find serve para quê? Para você encontrar o índice de um determinado caractere na string. Porque é o seguinte, string, se você tem a string amor, A-M-O-R, tem 4 caracteres. O caractere A, ele tem índice 0. O caractere M tem índice 1.
o caractere O tem índice 2 e o caractere R vai ter índice 3. Ah, eu quero saber o caractere M, ele ocupa que índice? Aí se você colocar assim, ó, aqui no caso ele colocou Python, né? Ele pediu para encontrar o índice da letra H. Aí é só o P vale 0, o Y vale 1, o T está na posição 2, o H vai estar em qual posição? Na posição 3. Pessoal, tudo rápido, vocês estão entendendo? Tá tudo tranquilo? Como é que tá? Tá tranquilo, por enquanto, para mim. Beleza. Então, vamos lá. LJust, o que é que ele faz? Ele ajusta a string para o tamanho mínimo, acrescentando espaços à direita, se necessário. Tá? Então, o que acontece? Ó, eu tinha string P recebe Python. Eu boto P LJust 15. Então, ele vai adicionar alguns caracteres aqui para ela poder ficar com o tamanho 15. O RJust. Só que o L ele adiciona, ajusta a string para um tamanho mínimo, acrescentando espaços à direita. Ele acrescenta aqui à direita, tá? Espaço em branco à direita. E o RJust, ele adiciona à esquerda, tá bom? Se você colocar center, o que é que ele faz? Ele vai colocar espaços tanto à esquerda quanto à direita. Professor, qual vai ser a quantidade de espaço que ele vai colocar? Vai depender da quantidade que você colocar aqui, ó. Ele colocou 10 aqui, então ele botou 5 espaços à direita e 5 espaços à esquerda. O L-strip, ele remove todos os espaços em branco do lado esquerdo. Então, tinha um espaço em branco aqui, ó. Se você colocar L-strip, ele elimina os elementos, os espaços em branco à esquerda, tá? Da string. Então, aqui era branco, ó, tinha espaço em branco, não tem mais. O R-strip, ele remove os espaços do lado direito. Então, aqui tinha espaço vazio, ó, agora ficou sem espaço vazio, entendeu? Porque aqui é um espaço vazio, espaço em branco. E o strip, ele remove todos os espaços em branco da string. Então, se você tem Python com espaços à esquerda e à direita, se você utilizar a função strip, ele simplesmente elimina esses espaços em branco. Okay? Bom, continuando aqui, fatiamento de strings. Então, ó, Python, eu tenho a função, a string S recebe Python. Se eu colocar S1 2.4, o que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte, ó. O caractere P ocupa que posição? A posição 0. O caractere Y ocupa que posição? A posição 1. O caractere T ocupa qual posição? A posição 2. O caractere H ocupa qual posição? A 3. O caractere O, a posição 4. O caractere N, a posição 5. Se eu coloco S1 até 4, ele vai pegar o 1. Aí pega 1, 2, 3, porque ele não pega o último valor. É sempre. Ele seleciona os elementos das posições 1, 2 e 3, tá? Eu botei de 1 até 4. Por quê? Porque ele não pega até o 4, ele só pega do 1 até o 3, na verdade, tá? Então, isso é uma característica da linguagem, porque o cara que criou a linguagem quis assim, tá? Tá bom? Aí, ó, de 2 em diante, ele vai selecionar todos os elementos a partir da posição 2. Então, ó, o 2, quem é? Que é 0, que é 1 é 2. O 2 começa no T. Então, ele vai pegar do 2 até o fim. Então, T, H, O, N, ficou tom. Aqui, ó, até, ele vai selecionar até 4. Só que não é até 4, ele pega até o elemento 3, entendeu? Quando a gente coloca o último elemento, a última posição, sempre é ela menos 1, tá? Então, eu coloquei até 4, ele vai pegar quais elementos? O 0, o 1, o 2 e o 3. Beleza? Certo? Bom, aí tem um exercício que eu vou passar para vocês fazerem, tá? E aí eu vou colocar isso aqui na sala. Eu só não vou colocar agora não, tá? Mas eu vou explicar no final da aula como é que eu vou cobrar o exercício, tá bom? Então ele tem uma string aí, um elefante incomoda muita gente. Que fatia corresponde a elefante incomoda? Aí é só você ver, né? Ó. Aqui é o índice 0, aqui é o índice 1, aqui é o índice 2. Ele vai começar no índice 3. E vai até onde? Ó? Aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, você vai começar no 3 e vai até o 20, para ele poder pegar esse elemento lá aqui, que é o 19. Tá certo? É só fatiar. S, 3, 2 pontinhos, 20. E ele pede que você escreva um programa que solicite uma frase ao usuário
e ele retorna a frase toda em maiúsculo e sem espaços em branco. Então, você vai aplicar duas funções. Qual é a função para deixar todos os caracteres em maiúsculo? Nós vimos aqui, para deixar todos os caracteres em maiúsculo, você utiliza a função lower. Para você retirar todos os espaços em branco, você vai utilizar qual função? Strip. Então, você recebe um valor do usuário, aplica a função lower, aí depois aplica a função strip. E depois exibe o valor da variável. Você respondeu a questão. Né? Pessoal, vocês estão entendendo até agora? Tá tranquilo? Estou perguntando assim porque, como vocês não estão falando nada, né? Aí, Sim. pronto, beleza. E, na verdade, eu estou só revisando. Como nós já vimos, eu estou tranquilo. Eu estou mais revisando aqui mesmo para a gente relembrar e fixar mesmo, tá? Números. Então, os 4 tipos de números em Python são inteiro, longo, números decimais e números complexos. A linguagem Python também possui operadores aritméticos lógicos e de comparação. E aí, pessoal, é trivial, né? Som, subtração, multiplicação, divisão. Só que é interessante esse aqui, ó, por cento, é o resto da divisão. Tá? Potência você vai usar 2 vezes o caractere vezes, certo? Então, 4 vezes 2, e 4 ao quadrado, que é igual a 16. Se você computar ao cubo aqui, ele vai levar 4 ao cubo. Ele vai multiplicar 4 vezes 4 vezes 4. Tá? Então, a resposta seria 64. E por cento, ele retorna só o resto da divisão. Ele não divide, tá bom? E esses operadores aqui, eles são utilizados quando a gente está trabalhando com estruturas de decisão. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com estruturas de decisão também. Ok? Bom, e aí tem mais um exercício. Ó. Escreva um programa que receba 2 valores do tipo inteiro e calcule o valor de Z. Escreva um programa que receba o salário de um funcionário e retorne o resultado do novo salário com reajuste de 35%. Então, eu quero que vocês façam essas questões e me entreguem. Eu vou já mostrar para vocês como é que vocês vão me entregar, tá? Eu vou avançar aqui. Eu vou falar agora novamente, mais uma vez, sobre listas, tá? Eu vou falar um pouco mais rápido, tá? Porque eu acho que eu já falei anteriormente, muita gente sabe, mas tem gente que já esqueceu. Então, a lista é um conjunto sequencial de valores, é uma caixinha, onde dentro dessa caixinha você armazena valores, você separa ela em compartimento. Em cada compartimentozinho desse aqui, você vai armazenar um determinado valor. Inclusive, pessoal, uma característica muito interessante do Python é que você pode armazenar valores completamente diferentes nessa lista. Não necessariamente é uma lista só de inteiros ou só de strings. Você pode, inclusive, dentro de um espaço desse aqui, colocar uma outra lista, certo? Então, por exemplo, olha aí que legal. Eu tenho essa lista. L recebe 3, abacate 9,7. Aí tem um elemento que é uma lista, ó, 5, 6, 3. Professor, os elementos estão separados por meio de quê? Eles estão separados por meio de vírgulas, certo? Então, o primeiro elemento dessa lista é quem? 3. Qual é o índice dele? Índice 0. Aí vem para o segundo elemento, é abacate. Qual é o índice dele? 1. Aí vem para o terceiro elemento, qual é o índice dele? 2. Aí vem para o quarto elemento, ó. Qual é o índice dele? 3. Qual é o valor dele? É uma lista que contém os valores 5, 6 e 3, entendeu? Aí aqui, qual é o próximo elemento? Python, que é um string. Qual é o outro elemento? Aí é uma tupla. Vou explicar para vocês o que é uma tupla. Aí eu peço para ele imprimir aqui o segundo elemento que está armazenado na lista. Qual é o segundo elemento que está armazenado na lista? 9,7. Porque, ó, elemento índice 0 é esse, elemento índice 1 é esse aqui, e o outro, esse elemento aqui, é o elemento índice 2, 9,7. Se eu pedir para ele imprimir o terceiro elemento, o índice 3, vai ser aqui elemento 5, 6, 3, que é essa lista aqui, certo? E aí, se você pedir para imprimir, ó, o primeiro elemento dessa lista, como é que você faz? Vai ser L índice 3, para ele pegar essa lista. Aí dentro dessa lista, eu quero pegar o segundo elemento dela, o elemento índice 1. Qual é? Qual é o elemento índice 1 dessa lista, pessoal? É o 6. Qual é o elemento índice 0 dessa lista? 0. Qual é o elemento seguinte? 1. O elemento seguinte, 2. Então, índice 0, índice 1, índice 2. No índice 0 tem o valor 5. No índice 1 tem o valor 6. É por isso que ele colocou aqui, ó, L3, depois 1. Ele pegou que valor? O valor 6. Vocês entenderam isso aí que eu falei? Sim? É um pouco estranho, professor, porque como começa do 0,
E a gente está sempre acostumado a começar do 1. Aí, às É, vezes, dá uma travada nisso aí por conta disso. A gente tem que estar lembrando que não começa do 1, e sim começa começa do do zero. 0. Aí, no Exatamente. caso, quando ele fala aí, print o termo 3, o termo da lista, aí a gente, 3 vai ser o 9.7. Não é, porque vai ficar 0, 1, 2 e 3. Exatamente. O 3 vai ser uma outra lista que você pode pedir para printar um outro termo, né? Exatamente. Exatamente. Pronto, é só Entenderam pra... esse slide? Vocês entenderam, pessoal? Beleza. Então vamos lá, continuando aqui. Ó, agora eu pedi para ele imprimir o elemento índice 3. Qual é o elemento índice 3? O L índice 3 aqui recebe morango. O que é que eu vou fazer? Só que antes o elemento índice 3 era qual? Esse aqui era o 0, esse aqui era o 1, esse aqui era o 2, esse aqui era o 3. O elemento índice 3 antes era uma lista. Eu substituí a lista por uma string. Aí eu pedi para ele imprimir novamente a lista. Aí ficou 3, abacate, 9.7, morango. Professor, como é que eu executo isso? É só repetir do jeito que está escrito aí lá no Colab. Tá certo? Tá bom? É porque se eu ficar o tempo todo mostrando lá no Colab, a gente perde muito tempo. Tá? E como eu já mostrei, na verdade, eu estou só revisando aqui e eu quero que vocês peguem o Colab e execute cada um dos comandos que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá? Pronto. Agora é o seguinte, ó, eu pego e quero acessar índice que não existe. Porque quando eu iniciei a minha lista, eu não tinha nenhum elemento índice 7. Se o tá, índice 7 recebe banana, vai dar erro. Tá? Por quê? Porque eu estou tentando acessar algo que não existe. Agora a gente vai trabalhar com algumas funções para manipular as listas. Tá? Uma lista ela pode ser modificada. Na tabela a seguir estão algumas funções utilizadas para manipular listas. Quais são? Olha só. Você tem aí len. O que é que essa função retorna aí? Essa função retorna o tamanho da lista. Do mesmo jeito que a gente pode calcular o tamanho de uma string, de uma variável, a gente também pode calcular o tamanho de uma lista. Por exemplo, essa lista aí contém os elementos 1, 2, 3 e 4. Se eu quiser calcular o tamanho da lista, eu vou botar len L. Ela vai retornar aqui o valor min, retorna o menor valor da lista. Então, ó, L recebe 10, 40, 30, 20. Se eu colocar min e passar como parâmetro L, o L está carregando todos os fatores aqui, 10, 40, 30, 20. O que essa função min faz? Ela procura o menor valor. O max, ela vai retornar o maior valor da lista. Sum vai fazer a soma dos elementos da lista. Inclusive, eu podia passar um aplicativozinho para vocês fazerem. Seria o seguinte, retornar a soma dos elementos de uma lista, tá? O append adiciona um novo valor no final da lista. Então, aqui é diferente, ó. Eu tenho uma lista que recebe 1, 2 e 3. Tem os valores 1, 2 e 3. Aí eu boto L.append, isso aqui a gente vai usar muito, né? 100. O que é que ele faz? Ele vai pegar o valor 100 e vai acrescentar esse valor. Ele acrescenta esse valor aí aonde? Ele acrescenta esse valor no final da lista. Aí a lista agora fica 1, 2, 3 e 100. Certo? Professor, qual a diferença de uma lista e um vetor? Uma lista é um vetor, certo? Só que em Python existem diferentes tipos de vetores. A gente pode pensar assim: existem listas, existe tupla, tá? Aí por isso que às vezes a gente pode acabar se confundindo um pouco, né? Mas a vetor é sinônimo de lista, ok? Certo? Aí você tem agora a função extend. O que a função extend faz? A função extend, ele adiciona, insere uma lista no final de outra lista, né? A função extend, ela é uma função igual a append, só que o extend ele adiciona mais elementos. E na append adiciona só um elemento? É só isso mesmo. Tá? O del, o que é que ele faz? É muito sugestivo, né? Delete, ele remove. Então, ó, remove o elemento da lista, só que você diz qual é o índice desse elemento. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho uma lista que tem os valores 1, 2, 3 e 4. Se eu botar del L índice 1, ele vai remover, tá? Ele vai remover o índice 1 dessa lista. Aí, se a gente analisar essa lista aqui, 1, 2, 3, 4, ó. O 1, qual é o índice dele? 0. O 2, qual é o índice dele? 1. Se eu estou eliminando o índice 1,
Então, ele vai embora e vai ficar só 1, 3 e 4. Ok? Qual é a melhor forma de você aprender isso aqui? É você escrever a listazinha. Agora eu vou fazer, tá? A melhor forma, ó. Professor, como é que eu faço para entender isso aqui bem direitinho mesmo? Porque vai ser muito legal vocês aprenderem a construir o programa, tá? Só mostrando aqui em geral, isso aqui é a nossa terceira aula, né? Ainda tem uns 20 pela frente. 1, 2, 3, 4. Ah, eu esqueci de apresentar, né? É, pronto. É porque eu fico olhando aqui para outro monitor, tá? Para poder controlar tudo, senão eu me perco. Então, L igual a 1, 2, 3 e 4. Então, tá aí, eu tenho essa lista. Aí eu posso fazer o seguinte, eu quero saber o tamanho da lista. Len L. 4. Se eu quiser somar os elementos da lista, sum L. Deu 10. Que é 1 mais 2 mais 3 mais 4, né? Aí você pode colocar milhões de elementos aí e pedir para ele somar aquele som. Tá? Se eu quiser adicionar um elemento no final dessa lista, como é que eu faço? Eu boto assim, ó, L ponto append. Eu vou já fazer uma pergunta que alguém sabe que poderia fazer. L ponto append 5. O que é que ele faz? Ele vai dar um erro aí, né? O que é que ele deu erro? L append 5. Não tinha nenhum erro. Ah, tá. É porque não é função de parênteses, tá? É uma função. L.append 5. Então, ele adicionou o elemento 5 na minha lista. Ó. Só que para ele me mostrar o vetor L, está aí. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quiser somar agora todos os elementos de L, vai ser quanto? 15, né? Tá? Como é que você executa isso aí? Eu dou Shift Enter. Tá? O Extend, eu posso adicionar a essa lista aqui. Ó. Eu posso Extend. O Extend, ele é uma função onde eu vou adicionar uma lista. Função é sempre parênteses, né? Aí eu vou adicionar uma lista de outros elementos. Aí eu vou colocar os elementos aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Beleza. Se eu der um Shift Enter, eu aumentei a minha lista. Se eu pedir para ele exibir minha lista, ó, tá aí a minha lista. Vem dos números de 1 a 10. Se eu quiser somar agora a minha lista, ó, vai dar quanto? 75. Sabe? Se eu quiser eliminar o índice 5 da minha função, quem é o índice 5? É o valor 6, né? Ó, certo? Eu vou eliminar o índice 5. Eliminou. Del 5. Ah, tá. É porque eu tenho que fazer assim. Ó. Del é, L índice 5. Eu fiz. Desculpa, pessoal. L.del índice 5. Tá dando um erro aqui que eu não sei qual é. Creio que seja ao contrário, professor. Del.L. Né? Fizeram ser só isso? Não. Professor, você botou colchetes e parênteses, né? É verdade. Não, não é isso. Deixa eu ver aqui a função del, como é que. Ah, eu tô com uma dúvida na função del, ó. Ele... Estranho, ele era para ter mostrado isso. Ver se dá certo No assim. seu, no seu slide, professor, tá assim, del, espaço L, com o termo em colchete. Pois é. Mas, ó, se eu fizer isso aqui, vamos ver se dá certo. Dá certo, é só isso mesmo. Tem razão. É só isso mesmo. Ó, del L5. Aí se eu pedir para ele exibir o L agora, ó, aí vai ter sumido o elemento 6. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, né? O 6 sumiu. Sumiu o 7 também aqui, eu acho que é porque e ele tinha antes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, é porque, na verdade, ele já tinha eliminado o valor antes, né? E eu executei a função novamente. Foi por isso. Deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer o L receber isso aqui novamente, tá? Pronto. Agora eu vou botar del L índice 5. Então, vai eliminar o índice 5 dessa lista. Se eu pedir para ele exibir agora, ó,
Aí ele exibe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, só tirou o 6. 7, 8, 9, 10. Beleza? Por isso que é bom a gente testar, porque você vai vendo os seus erros e vai aprendendo com os erros mesmo. Tá? Bom, voltando aqui para o slide. Voltando aqui para o slide, ó. Existem outras funções para a gente trabalhar, tá? Por exemplo, a gente tem a função agora aí, ó, a função in. O que é que essa função faz? Ela verifica se um valor pertence à lista, certo? Então, nesse caso aí, ó, ele está verificando se o 3 está na lista. Então, 3 em L vai retornar o quê? True, certo? Que é verdadeiro. Sort, o que é que ele faz? Ele vai ordenar os elementos da lista. Isso é super interessante. Existem várias funções que a gente aprende na disciplina chamada de estrutura de dados, que é só para aprender a ordenar valores. Reverse, inverte os elementos de uma lista. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, não é só para ordenar valores que a gente aprende a disciplina inteira, né? A gente aprende a trabalhar com valores, organizar os valores, sabe? É bem interessante. É o precursor da inteligência artificial, tá? São os algoritmos de classificação. E aí existem também operações com listas. Aí, da agora em diante, eu não vou voltar para o Colab, eu vou apresentar só o slide para ser mais rápido, tá? Então, operações com listas, ó, concatenação. Eu tenho um elemento em si, eu tenho o A e o B, que são duas listas. Eu quero concatenar essas listas. Eu somo A mais B. A lista A tinha os elementos 0, 1 e 2, a lista B tinha os elementos 3, 4, 5. Então, a lista C vai ter os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Repetição, o que é que eu faço? Olha só que interessante. Eu tenho uma lista que tem os elementos 1 e 2. Aí eu pego L, vezes 4. Então ele vai repetir. Fica 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 4 vezes, tá? O fatiamento de listas é semelhante ao fatiamento de strings, tá? Então, por exemplo, lembra quando a gente tinha aquela lista lá, ó? Que a gente mostrou logo no começo, 3, abacate, 9.7, 5, 6, 3, Python, 3J. Então, se eu botar de 1 até 4, 2 pontinhos, 2 pontinhos significa até. Ele vai pegar os elementos das posições quais? 1, 2 e 3. Se eu colocar do 2 em diante, ele vai selecionar os elementos a partir da posição 2. Então, quais são os elementos a partir da posição 2? 9.7, 5, 6, 3, Python, 3J. Aqui, ó, até o 4, ele vai selecionar os elementos até qual posição? Até a posição 3. Tá? Certo? Então, é semelhante ao que a gente viu lá para fatiamento de strings. A criação de listas com range. A função range, ela define um intervalo de valores inteiros. Associada à lista, ela cria, aí agora é bem interessante isso aqui, tá? Ela cria uma lista com os valores do intervalo. A função range, ela pode ter 3 parâmetros. Então, se eu botar range n, ela vai gerar um intervalo de 0 a n menos 1. É sempre assim. Então, colocar range i, n, ela vai gerar um intervalo de i até n menos 1. Como assim, professor? Se eu botar range 3, ele vai retornar um intervalo de valores, 0, 1 e 2. Se eu colocar range de 0 até 5, ele vai retornar quais valores? 0, 1, 2, 3, 4. Se eu colocar range 0 até 5, aí eu coloco mais uma vírgula e um P. Esse P que é o meu passo. Então, por exemplo, eu posso colocar de 0 até 10, passo 2. Então, vai ficar o quê? 0, 2, 4, 6, 8. Certo? E assim sucessivamente. Eu posso colocar range 0 até 1 milhão. Então, range de 1 até 1 milhão. Aí eu colocar passo 2, ele vai me retornar todos os números ímpares de 1 até 1 milhão. Aí eu posso colocar para isso ser jogado em uma variável. Aí eu pego e conto o tamanho, calculo a quantidade de valores que tem nessa variável. Então, eu vou saber qual é a quantidade de números ímpares de 1 até 1 milhão. Tá? Então, eu tenho como fazer várias contas matemáticas com um código, com uma linha de código. Tá certo? Então, por exemplo, ó, vamos ver aí. L1 recebe lista range 5. Aí eu peço para ele imprimir o L1. Ele vai mostrar o quê? Ó, 0, 1, 2, 3, 4. L2, list, recebe o range de 3 até 8. Então, ele vai mostrar do 3 até 7. Aqui, list, range, 2 até 11, passo 3. Então, primeiro é o 2, 8 mais 3, 5 mais 3, 8. Professor, mas 8 mais 3 não é 11? Mas só que ele não pega o 11, ele só pega até o 10. Como o 11 é maior que o 10, ele nem exibe, certo?
Então, ele exibe só esses elementos aí, 2, 5 e 8. Vocês entenderam o que eu fiz até agora? Tá entendível? Vou já acabar, tá? Então, continuando aqui. Agora a gente vai para a parte 3. A parte 3 são os exercícios com listas, tá? Então, eu tenho uma lista aí eu quero saber o tamanho da lista, o maior valor dela, o menor, a soma dos elementos, escrever a lista em ordem crescente, em ordem decrescente. Por exemplo, gerar uma lista de conteúdo contendo os múltiplos de 3 entre 1 e 50, tá? Então, esses são os exercícios que ficam aí para amanhã, tá? O que é que eu vou fazer amanhã? Eu resolvo esses exercícios que eu passei. Eu vou acabar agora, porque 3 horas começa a apresentação do rapaz. Eu acho que vocês querem assistir e devem assistir, tá? De manhã eu participei de uma banca, o banco do Thiago, tá? Muito boa, ficou gravado aí para quem assistir. Então, ó, eu vou trabalhar com vocês tuplas, que é muito similar a listas. Só que a diferença é que na tupla você não pode alterar os valores, tá? Aí eu vou mostrar para vocês dicionários. Dicionário nada mais é do que um vetor, só que ao invés de um índice ser um número, o índice vai ser uma chave, pode ser um string, tá? Tá certo? Tipo assim, ó, eu tenho esse dicionário arroz, tem esse valor 17,30, feijão, valor 12,50. Aí, por exemplo, eu peço para ele imprimir o D índice carne, aí vai mostrar para mim o valor 23,90, tá? É exatamente a mesma coisa de listas, só que ao invés de você trabalhar com índices numéricos, você vai trabalhar com índices que, na verdade, são strings, tá? Então, isso é como a gente trabalha com dicionários. Aí, existem funções para trabalhar com dicionários também e exercícios. E aí, em seguida, eu vou mostrar para vocês algumas bibliotecas, tá? Que essas bibliotecas, realmente, eu quero trabalhar muito mais com vocês. A biblioteca Pandas, NumPy e tal. É o seguinte, eu vou mostrar para vocês também estruturas de decisão, são bem importantes, tá? Importantes mesmo para você, tipo, qual a sua idade? Ah, se a idade for menor que 6, que coisa fofa. Menor que 18, não pode dirigir. Maior que 60, você está na melhor idade. Senão, você é o cara. A gente pode fazer alguns exercícios com isso. Pode ser uma aula rápida amanhã também, tá bom? Agora, eu vou fechar aqui, tá? A apresentação. Eu vou mostrar para vocês o nosso Classroom, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que é que eu quero que vocês façam e como é que eu quero que vocês entreguem as atividades, tá certo? Certo? Então, vou lá, deixa eu abrir aqui meu Classroom. Abrir e vou Você compartilhar só com pode vocês. revisar, professor, quais são as questões que você vai pedir? Vou mostrar aqui, vou dizer a vocês, tá? Tá bom. Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar... Oh, meu Deus. Espera só um instantinho. Quem não tiver ainda na sala de atividades computacionais, vocês precisam entrar nela, tá certo? Inclusive, dentro da sala, existe um link fixo para as nossas aulas, tá? Vou mostrar a sala aqui para vocês. Uma janela. Ó, então tá aqui. Essa é a nossa... Ele vai mostrar aí agora, tá? Essa é a nossa sala. Então, dentro da sala, o que é que eu tenho? Vai ter todo o material, tá? Eu coloquei mas eu vou melhorar isso para vocês assistirem, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Dentro das atividades, só um instantinho, eu tinha criado um exercício anterior e tal, mas eu vi que algumas pessoas entregaram, tá certo? Ótimo. Mas eu vou criar uma nova atividade aqui, ó. Vou chamar ela atividade. Toda aula vai ter uma atividade. Atividade de hoje, 19 de junho. Qual é a atividade que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a seguinte atividade. Resolver as seguintes questões. As questões propostas na parte 2 do PowerPoint em anexo. Eu acabei de apresentar para vocês o PowerPoint. Eu vou adicionar ele aqui, tá? Ó. Vou adicionar ele aqui. Ele está justamente aqui. Exatamente aquele que eu passei para o WhatsApp. Deixa eu só explicar aqui. Professor, você quer que entregue isso até quando? Agora eu vou definir data, tá? Com o pessoal da graduação, eu estou deixando mais tranquilo. Eu estou deixando para eles entregarem no final do semestre, tá? Vocês, eu não vou fazer isso, não. Eu vou dar um prazo, lógico, né? Para vocês resolverem.
mas vai ser um prazo que eu vou combinar aqui que seja tranquilo. Hoje é sexta-feira, né? Se eu colocar para vocês entregarem na próxima sexta, eu acho super tranquilo. Dia 26 de junho, tá? Que é a próxima sexta, exatamente. Criei a atividade. Pronto, fiz isso. Não sei como é que eu acesso a atividade. Você já tem acesso à sala, tá? Quem não tiver acesso à sala, é só entrar no Classroom com esse código da turma aqui, ó. Tá? Eu estou colocando ele aqui agora, nesse exato momento, estou colocando ele no... Vou colocar ele lá no nosso WhatsApp, tá? Vou colocar logo aqui. Aí alguém ia me perguntar alguma coisa, pode falar. Era o Jackson que estava com uma dúvida aí. Não, era justamente para pedir o código. Pronto, o código já está lá no WhatsApp. Bom, então voltando aqui, ó, vocês vão entrar. Vocês precisam entrar nessa sala. Eu sei que está todo mundo já na sala, mas vocês precisam necessariamente entrar na sala com um e-mail institucional, tá? Do IFCE, tá bom? Então, beleza. Eu quero que vocês entrem aqui em atividades. Vão vir aqui, atividade 19 de junho. Vocês vão responder. A atividade, vocês já sabem qual é, né? Professor, como é que eu respondo? Você responde no Colab, tá? Você responde aqui, copia o código. Você só faz copiar o código, coloca no bloco de notas e quando for entregar a atividade, você cola aqui, tá certo? Que é bem fácil fazer isso, tá? Se tiver alguma dificuldade, me pergunta. Eu tô com outro programa instalado no meu PC. Eu tô com outro programa instalado no meu PC, que é o PyCharm. Tem algum problema se eu fizer nele? De jeito nenhum. Você só copia o código e coloca lá. É só isso que eu quero, tá certo? Aí vocês precisam entregar isso até sexta-feira, tá? Amanhã a gente vai ter aula. Eu vou terminar esses slides aqui, tá? E aí, na próxima semana, a gente pode até ter uma aula antes da sexta-feira. Terça-feira é um dia bom para mim. Quarta e quinta não, porque eu dou aula. Quarta de manhã, quarta à tarde, dou aula quinta à tarde, tá? E sexta tarde, obviamente, eu vou me encontrar com vocês. Na próxima semana, na sexta-feira, eu já quero começar a ver Python, tá certo? Se der tudo certo. Mas vai depender muito da aula de amanhã, tá? E da presença de vocês, tá bom? Então, eu espero que a gente se encontre amanhã novamente às 14 horas. Se dá tempo de resolver os exercícios, ótimo. Se não, eu vou resolver de toda forma. Mas eu quero que vocês façam, coloquem no link atividades. Amanhã, eu não vou resolver o exercício amanhã, tá? Vou resolver só depois. Mas amanhã vocês vão ter aula comigo, a gente vai terminar essa parte de Python aqui, mais básica. Eu vou passar mais exercícios e vocês vão entregar até sexta-feira. Aí amanhã a gente pode combinar se a gente pode ter mais alguma aula antes da sexta. Senão a gente tem aula só sexta-feira mesmo. E aí na sexta-feira eu começo a trabalhar com vocês no VP. Vocês vão gostar muito. É muito bom para a gente aprender a criar simulações, tá? Meu objetivo aqui não é transformar vocês em programadores, é a gente aprender a utilizar ferramentas que existem gratuitamente na internet para a gente aplicar no ensino de física. Tá bom? Beleza, pessoal? Beleza, então a gente se encontra amanhã, 2 horas. Pois então, até amanhã e assistam aí a defesa, tá bom? Grande abraço a todos. Ok.